Olá! Vamos agora resolver esse exercício aqui que caiu na prova do Enem de 2021, envolvendo aí um assunto muito recorrente que é média aritmética simples. Só que ele dá uma aprofundadinha ali, né? Ele dá um pouquinho mais de trabalho. Mas mesmo assim, acompanhe comigo toda a resolução e veja a classificação que eu vou dar para ele entre médio, fácil, difícil. Vê se você concorda com a minha classificação. Bora lá? Então, continuando a nossa sequência de resolução de exercício, né? Eu estou sempre usando o caderno 7 aí, caderno azul da prova do segundo dia. A questão 145 dita o seguinte para nós: em um estudo realizado pelo IBGE em 4 estados e no Distrito Federal, com mais de 5.000 pessoas com 10 ou mais anos, observou que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Bom, já identifiquei que ele vai separar por faixa, quer ver? Porque ele falou assim, na faixa da idade de 10 a 24 anos, a média diária é de 3 minutos. No entanto, no grupo de idades entre 24 e 60 anos, o tempo médio diário dedicado à leitura é de 5 minutos. Entre os mais velhos, com mais de 60 anos, a média de tempo aí de leitura já é de 12 minutos. Beleza. E ele fala assim, a quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro a seguir. Olha lá, então a faixa etária, ele colocou a porcentagem X e Y, né? Que legal. Mas tudo bem, X e X, né? Então a porcentagem dos entrevistados de 10 a 24 é igual a porcentagem da galera que tem mais de 60 anos, e entre 24 e 60 um valor Y percentual. E adivinha o que ele vai querer que a gente calcule aí, né? A porcentagem ou o valor de X e Y, esses percentuais, ele quer que a gente apresente o valor. Bom, é um exercício que exige uma interpretação um pouquinho mais aguçada, né? Porque a gente vai ter que conectar alguns detalhes, algumas informações ali. E a primeira observação que eu já noto, né, de cara, é que como está falando de porcentagem, x, y e depois o x de novo, no caso é o total de pessoas, primeira observaçãozinha que eu já vou marcar aqui é que se eu somar o x com o y com o x de novo, isso tem que dar 100%, tá? Eu vou trabalhar já com os valores em decimais, tá bom? 100%, 100 sobre 100, que vai dar 1. Bom, só para reforçar, então, já percebi que 2x mais o y, isso dá 1. E aí eu posso criar algumas relações entre x e y, só para tentar, já pensando lá na frente, em transformar todas as equações possíveis numa incógnita só. Na verdade, eu encontro o x, depois eu volto para o y. Então, o que eu pensei no primeiro passo aqui? Isolar o y e já determinar uma relação entre x e y. Vai que eu preciso lá na frente, né? Então, esse foi o primeiro passo, sim, para a gente entender do exercício em relação ao x e y, que é o que ele quer calcular. Depois, a gente tem alguns detalhes. Olha o que eu percebi aqui num segundo momento. Essa relação entre esses 5.000, né, e também com os 6 minutos, que é a média, isso me dá uma ideia do seguinte: nós vamos ter 3 análises a fazer. Primeiro, eu vou chamar aqui de análise A. Bom, o que vai ser o A para nós? Vai ser aquela galera que tem de 10 a 24 anos, beleza? Então, já vou fixar essa essência aqui para nós. E aí, o detalhe da porcentagem é o seguinte: nós temos quantas pessoas de 10 a 24 anos entrevistadas? X% de 5.000, porque 5.000 é o total. Então, daqui eu já tiro a seguinte relação, eu vou fazer a primeira observaçãozinha, é que eu tenho num total x vezes 5.000 pessoas. E aí, o que é a média? Ele falou aqui para nós, na sequência, de 10 a 24 anos, a média diária de leitura é de 3 minutos. Ou seja, se eu somar o tempo, então vou fazer assim, o tempo A1, que seria a primeira pessoa de 10 a 24 anos, sabe? Mais o tempo da segunda pessoa dentro desse grupo, mais o tempo da terceira pessoa, mais o tempo da quarta, da quinta. Quantas pessoas terão? Sei lá, uma quantidade que eu desconheço aí, tá? Então, vai até o final dela lá, beleza? Até o finalzinho. Bom, se eu somar todo o tempo e dividir pelo número de pessoas, vai dar a média de 3 minutos. Quantas pessoas nós temos? X% de 5.000, que ainda nós não sabemos qual é essa quantidade, não é? Mas
nós sabemos que se eu fizer essa conta vai dar 3. Eu não sei quantas pessoas tem ainda dentro desse grupo. Então, a primeira observação é que eu estou calculando o primeiro grupo aqui, a primeira faixa etária, tá bom? Analisando dentro do conceito de média aritmética. Somei o tempo de todo mundo desse grupo, dividi pelo número de pessoas e deu 3 minutos. Bom, daqui a gente pode pensar no seguinte, olha uma observação. Tudo isso daqui, somado, é o tempo total do A. Sabe por que eu estou pensando nisso? Eu já estou vendo lá na frente o seguinte, a média entre todos eles, né, deu 6 minutos. Então, o que eu estou pensando? Vou calcular o tempo total do A, que é o primeiro grupo aqui. Depois eu vou chamar de B esse grupo aqui e vou chamar de C esse grupo aqui. Então, se eu achar o tempo do A, o tempo do B, o tempo do C, de cada faixa etária, somo tudo, todos esses caras aí, divido pelos 5.000, que é o total de pessoas, porque o tempo é de todo mundo, tá ligado? E aí eu já tenho a média que é 6. Então, eu estou pensando em montar essa equação lá na frente. Quer ver? Vamos fazer passo a passo para você entender o que eu estou falando. Ó. Então, eu vou calcular aqui, eu já sei que tudo isso é o tempo de A. Então, eu sei que o tempo total de A dividido por x vezes 5.000 vai dar 3 minutos. Se eu passar o x vezes 5.000 multiplicando, eu tenho que o tempo total de A vai ser igual a 3 vezes 5.000 dá 15.000. 15.000 vezes x. Se eu já tivesse a porcentagem x, tipo assim, 50%, pô, dividia por 2, né? Se fosse 10%, já dividia por 100, multiplicava por 10, enfim, tá? Então já saberia qual era o tempo total do A. Mas eu não tenho essa porcentagem ainda, mas vamos lá. Então, perceba que eu criei uma relação aqui inicial que me deu o tempo total de A. Agora, eu vou fazer o tempo B, tá bom? Vamos lá, ó. O tempo B, que seria esse grupo aí da segunda faixa etária, que usa o Y, entre 24 e 60 anos, o que nós temos? Y vezes 5.000 é o total de pessoas nesse grupo, né? Nessa faixa etária. Eu vou fazer a mesma coisa que lá em cima, ó. O tempo B1 mais o tempo B2 mais o tempo B3, mais o tempo, até, sei lá, quantas pessoas aparecerem aí, tá? Não sei qual vai ser o final dessa quantidade, vou colocar um valorzinho ilusório aqui, mas se eu dividir pelos 5.000 vezes Y, ou Y vezes 5.000, eu sei que nesse caso, a média deles foi de 5 minutos, olha lá, ó, tá vendo? Entre os 24 e 60 anos, 5 minutos. Então, vou posicionar aqui. Isso aqui que eu estou fazendo é uma tática muito utilizada em exercícios de média. Às vezes você não tem todas as informações, mas você pode ir discriminando uma por uma ali, mesmo que seja uma dúvida. Porque no final, você já sabe que vai dar o tempo total aquela soma. Então, se eu fizer essa continha, se eu tivesse o valor de y, eu encontraria 5 minutos. Então, eu vou passar os 5.000 vezes y multiplicando aqueles 5. Eu vou ter que o tempo total de B é igual a 25.000 vezes o y. Encontrei, então, o percentual vezes uma galera de um número vezes 25.000, né, que daria o tempo total dessa galera entre 24 e 60 anos. Beleza. Então, esse foi o grupo B. Vou fazer o mesmo raciocínio para o grupo C agora. Então, vamos lá. Ó. O grupo C, que é esse pessoal que está a partir de 60, né? Mais de 60 anos, vou usar a mesma ideia. Ó, o grupo C, 60 mais, vou colocar assim. E aí eu sei que x vezes 5.000 é o total de pessoas, que é a porcentagem, né, dessa galera total, que são 5.000. Então, vou fazer a mesma ideia, ó, vai ser igualzinho. Ó, o tempo do primeiro, mais o tempo do segundo, mais o tempo do terceiro, mais... Enfim, todos esses tempos aí, dividido por essa galera... que é 5.000 vezes x, vai dar quanto tempo foi a média deles mesmo? Entre os mais velhos, a média foi de 12 minutos. Então, veja, se eu somar o tempo de todo mundo, dividir por x vezes 5.000, vai dar 12. Pois bem, se eu passar agora aqueles 5.000x multiplicando 12, eu tenho que o tempo total do C vai ser igual, 5 vezes 12 dá 60, então vai dar 60.000 vezes x. Acabei de determinar aqui, então, o tempo total da galera que está nesse terceiro grupo. Perfeito. Olha que eu tenho o tempo total de A, o tempo total de B, o tempo total de C. O lance é que o A e o C estão em função de x, já o B está em função do y. Aí eu já olho lá em cima e percebo o seguinte,
Olha aquela relaçãozinha que nós criamos aqui, ó. Eu posso substituir onde tem y, eu posso colocar 1 menos 2x. Isso vai ajudar muito a gente agora, ó. Por quê? O tempo total de B, se eu usar aquela essência, substituindo o y ali, eu tenho que o tempo B vai ser igual a 25.000 vezes 1 menos 2x. Ao invés de usar o y, eu uso tudo em função de x, tá ligado? E aí, o que eu percebi? Que se eu somar o tempo de todo mundo e dividir por 5.000, vai dar 6 minutos, que é o lance daquela média geral que ele falou para nós. Então, eu vou partir agora para essa equação. Então, note o seguinte, que se eu fizer agora, num terceiro momento, o tempo total de A mais o tempo total de B mais o tempo total de C e dividir pelas 5.000 pessoas, nós vamos ter aí a média de 6 minutos que o exercício falou para nós. Tá vendo? Então, é um exercíciozinho que a gente usa a essência de média, mas ele é muita álgebra, né? A gente vai manipulando ali as letrinhas e tal, uma interpretação aguçada nesse exercício, fala a verdade, né? Porque agora, o que a gente vai ter que fazer? Substituir o tempo de A, deixa eu colar aqui, 15.000x, então vou colocar lá, ó, 15.000 vezes x, mais o tempo de B, que é, mas agora eu vou usar esse aqui, ó, tá vendo? 25.000 vezes 1 menos 2x, mais o tempo de C, que é 60.000x. Vou dividir todo mundo aqui por 5.000, e isso tem que dar 6. Bom, agora eu vou usar e abusar da simplificação aqui, né, meu? Como tá multiplicando aqueles valores, eu já vou dividir aqui todo mundo por 1.000. Aí tem um 5 ainda. O 5, se eu dividir o 15 por 5, vai dar 3. O 25, se eu dividir por 5, dá 5. E o 60, se eu dividir por 5, que vai dar 12. Perfeito. Então, a equação já ficou mais simplificada, mais simples, né? Eu simplifiquei para deixar mais simples, óbvio. Então, ficou ali como 3x mais 5 vezes 1 menos 2x mais 12 igual a 6. Ótimo. Vamos continuar aqui brincando com ela. Então, vai ficar 3x, vou aplicar essa distributiva aqui, ó, né? 5 vezes 1, que vai dar 5, menos 10x, mais 12x. Opa, esqueci de pôr o x aqui. Mais 12x. Isso tem que dar 6. Ótimo, uma equaçãozinha bonitinha, né? Ficou para nós aqui 12x menos 10 dá 2, com 3, 5. Então, 5x é igual... eu já vou passar esse 5 que está positivo para o outro lado negativo. 6 menos 5 dá 1. Coisa linda. Acabei de descobrir que o x é igual a 1/5, ou seja, o x, que é o primeiro percentual lá, ele vai dar 0,2, ou a gente já pode trabalhar em porcentagem, que esse x é igual a 20%. Como ele já falou que o valor aqui é um percentual, eu já descobri que o x vale 20. Bom, só fiquei entre a C e a D ali, né? Bom, se o x é 20... eu criei uma relação entre x e y aqui no começo, que y é 1 menos 2x, que eu posso agora substituir lá, como y é igual a 1 menos 2x, como x vale 0,2, o y vai ser igual a 1 menos 2 vezes 0,2, então o y vai ser igual a 1 menos 0,4, então o y vai ser igual a 0,6, ou seja, o y vai ser 60 sobre 100, 60%. Como na tabela eu disse agora há pouco, ele está tratando de valores já em percentual, o x tem que ser 20 e o y tem que ser 60. Alternativa C. Olha lá, que exercíciozinho bonito, hein? Chique, chique no último, né? Vários passos aí, a gente precisou manipular bastante a álgebra, tá? Eu considero, pelo tempo para desenvolver ele, né? Pensando mais no momento da prova, um exercício como esse, ele não tem um processo difícil, né? Ele não tem contas difíceis de se fazer, mas ele tem ali uma estratégia de resolução, uma organização muito extensa. Então, por esse motivo, por ele ter esse processo um pouco mais demorado para resolver, eu classifico ele para um exercício na hora da prova como difícil. Tá? Em termos só de resolução, digamos assim que ele é médio, mas pensando no momento da prova, eu acho um exercício difícil. A gente gasta muito tempo para resolver uma situação como essa, né? A gente precisa interpretar tudo lá, tudo certinho, né? Lógico que na hora de resolver dá para fazer um pouquinho mais rápido do que eu fiz aqui, né? Porque eu fui detalhando, mas é um exercício que toma bastante tempo nosso, beleza? Então é isso, ficou esse exercício aí sobre média.
Concorda comigo? Difícil ou fácil, ou médio? O que você acha? Comenta aí pra gente, tá bom? E não esquece, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí para dar uma força pra gente poder levar mais esses estudos de matemática e ciência da natureza pra galera que tá se preparando para a prova do Enem aí, beleza? Compartilhe com seus amigos que estão estudando, se você achou legal a resolução, tá bom? Deixa um comentário aí para nós. E é isso. Agradeço mais uma vez você estar acompanhando nossos vídeos. Muito obrigado, bons estudos e até mais.